como aumentar a frequência dos anúncios no Facebook. Bom, eu sou o James William e hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre alcance e frequência de anúncios no Facebook Ads. Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que entender um conceito importante, a diferença entre impressões e alcance. Dentro do gerenciador de anúncios, quando você faz um anúncio, você vai ver duas colunas com dados diferentes, a coluna alcance e a coluna impressões. E você vai notar que por vezes esse número da coluna alcance e da coluna impressões é parecido e por vezes ele é bem diferente. Qual é a diferença entre os dois? Impressões é a quantidade de vezes que o seu anúncio foi imprimido em uma tela, ou seja, quantas vezes ele apareceu na tela de um dispositivo, certo? Então ele pode ter aparecido na tela de um computador, na tela de um celular, na tela de um tablet, etc. Cada vez que ele apareceu na tela daquele dispositivo, o Facebook conta uma impressão. Não quer dizer que aquela pessoa foi impactada pelo anúncio. Pode ser que ele apareceu, mas ela nem sequer parou para olhar aquele anúncio, ok? Mas é quantas vezes ele apareceu na tela de algum dispositivo. O que é importante também você entender é que esse anúncio ele pode ter aparecido na tela de uma mesma pessoa várias vezes. Pode ter aparecido várias vezes para ela no desktop, ou de repente esse anúncio apareceu para ela uma vez no desktop, quando ela saiu, pegou o celular, apareceu no celular também, quando ela foi para o Instagram, apareceu no Instagram também. Então isso vai contar 3 impressões para a mesma pessoa. Isso é que diferencia impressão de alcance. O alcance é quantas pessoas foram impactadas pelo anúncio. Então ali no alcance você tem exatamente o número de pessoas que receberam o anúncio. Em impressões é quantas vezes o anúncio apareceu, visto que ele pode ter aparecido mais de uma vez para uma única pessoa. E é por isso que geralmente o alcance, o número que está na coluna alcance, é menor do que o número que está na coluna impressões. E é isso que configura a frequência do anúncio. O próprio Facebook tem uma outra terceira coluna lá no gerenciador de anúncios que ele mostra a frequência, que é calculado, feito um cálculo baseado no número de impressões e alcance. Ou seja, quantas vezes, a frequência nada mais é do que quantas vezes, em média, aquele anúncio apareceu para uma única pessoa. Por exemplo, uma frequência de 2 significa que, em média, esse anúncio apareceu 2 vezes para uma mesma pessoa. Não quer dizer também que ele tenha aparecido as 2 vezes no desktop e as 2 vezes no celular. Às vezes esse anúncio pode ter aparecido uma vez para ela no computador, aí quando ela saiu do computador, pegou o celular, apareceu no celular para ela o mesmo anúncio. Em 2 displays diferentes, em momentos diferentes, mas apareceu 2 vezes para a mesma pessoa. Então a frequência de um anúncio é isso. Quantas vezes, em média, o anúncio apareceu para uma mesma pessoa. Aí o pessoal vem me perguntar como que eu aumento a frequência. Eu quero que uma mesma pessoa veja mais vezes o meu anúncio. Visto que, normalmente, quando esse anúncio apareceu para alguém, provavelmente naquele momento que apareceu, talvez ela não estava no momento certo para receber aquele anúncio ou não estava no momento propício para consumir aquele anúncio. Não estava atenta a ver, ele foi só impresso, mas ela nem sequer viu. Então, às vezes, você tem que aumentar um pouco a frequência para conseguir algum resultado. Claro, tendo atenção para não aumentar muito a ponto dela começar a ficar incômoda para o usuário, certo? Mas como que eu faço então, James, para aumentar essa frequência? A frequência do anúncio é diretamente relacionada com o tamanho do público que você está atingindo e o orçamento que você tem. Logo, se você tem um público muito grande com um orçamento pequeno, quer dizer que a frequência do seu anúncio normalmente vai ser baixa, porque você não tem dinheiro suficiente para atingir todo aquele público mais de uma vez, entendeu? Agora, o contrário, se você tem um público muito pequeno e um orçamento grande, um orçamento maior, a tua frequência tende a ser maior. Por quê? Porque você tem muita grana e pouca gente para atingir. Logo, você vai atingir todas aquelas pessoas e o Facebook vai começar a repetir o teu anúncio para as mesmas pessoas para conseguir gastar o teu orçamento. Então, isso, consequentemente, faz com que a frequência do seu anúncio aumente. Ele comece a aparecer mais vezes para as mesmas pessoas. Então, para você conseguir aumentar a frequência de um anúncio, você tem que pensar nisso. Ela é diretamente ligada ao tamanho do seu público e ao seu orçamento.
Se o seu público é muito grande, inevitavelmente, se você quer aumentar a frequência, você vai ter que aumentar o orçamento a ponto de conseguir atingir aquele público mais vezes com o mesmo anúncio. Ou você vai ter que diminuir aquele público para esse teu orçamento, para você ter um público menor, para o Facebook conseguir ter verba disponível o suficiente para impactar mais vezes aquelas pessoas. Então, você tem dois caminhos: nicha mais o seu público para reduzir ele, ou aumenta o seu orçamento. Dependendo dos casos, se o público for muito grande, fica quase inviável aumentar o orçamento para conseguir uma frequência maior, né? Então, sempre que você vai criar um anúncio no Facebook, você tem que ter em mente esses fatores. Para você conseguir frequência, a tua frequência está diretamente relacionada ao tamanho do teu público e ao tamanho do seu orçamento, certo? Outra dica interessante para aumentar, às vezes, a frequência do anúncio, que eu às vezes costumo usar, é quando, por exemplo, eu estou usando um anúncio de conversão. E às vezes eu quero aumentar um pouco mais a frequência daquele anúncio, né? São casos e casos. Eu digo aqui para você testar e ver se funciona para você, se faz sentido para o seu negócio ou não. Por vezes eu tenho um anúncio de conversão, ele está rodando e às vezes eu quero aumentar um pouquinho a frequência desse anúncio. Então eu crio uma nova campanha que aponta para esse mesmo anúncio, porém eu uso um objetivo diferente, que é um objetivo de alcance, certo? Eu já tenho um anúncio, uma campanha com o objetivo de conversão rodando, eu crio outra campanha que aponta para aquele mesmo anúncio através da ID da publicação daquele anúncio, com o objetivo de alcance. Porque o objetivo de alcance é o único que tem aquela configuraçãozinha no gerenciador de anúncios onde eu posso forçar a frequência. Posso colocar lá uma frequência, por exemplo, de 2:1, ou seja, aparecer 2 vezes para uma pessoa só, entendeu? Tem uma configuraçãozinha lá que dá para alterar isso. É claro que aquilo não adianta de nada se você não tiver orçamento suficiente para conseguir aquilo, né? Então você tem que ter orçamento suficiente. E automaticamente, se você está criando uma segunda campanha, você está também aumentando o seu orçamento, porque você já tem uma campanha anterior rodando com um orçamento que você definiu, e você está criando uma segunda campanha com um novo orçamento, porém com um objetivo diferente, para tentar potencializar o alcance daquele anúncio e também potencializar a frequência dele também, forçando lá nas configurações. Entendido? Se você não sabe como obter a ID do anúncio, como fazer esse tipo de técnica que a gente chama de social stacking, né, que é o empilhamento social, fazer várias campanhas apontar para um mesmo anúncio ou vários conjuntos apontar para um mesmo anúncio, acessa aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar vai ter um link para você se inscrever no Social Media Team. O Social Media Team é um treinamento contínuo e lá dentro você vai ter acesso a todas as informações que precisa para aprender a fazer anúncios de forma profissional, além de uma comunidade de profissionais para te apoiar e te ajudar a evoluir profissionalmente. Mas a dica era essa, esses 2 meios. Então, só recapitulando, você tem 2 maneiras de aumentar o seu alcance. 3 maneiras, digamos, né? Que eu acabei dando uma dica extra ali no final. Uma delas é, ou você aumenta seu orçamento, a outra é, ou você diminui o público, mantendo um orçamento maior. A regra sempre é essa. Quanto menor o público, maior o orçamento, maior a tua frequência. E a outra dica é tentar fazer um segundo conjunto de anúncios com o objetivo alcance, forçando a configuração de frequência, apontando para aquele mesmo anúncio que você está rodando, que você quer atingir uma frequência maior. Isso tende, às vezes, a aumentar a frequência. Legal? Grande abraço e até a próxima.